primeira prática que nós vamos fazer é a prática de geofísica. E nós estamos concentrando alguns aspectos da geofísica. Então nós estamos tomando o planeta Terra, não é? Que é um dos planetas que tem, e estamos nos concentrando em alguns efeitos. Obviamente a geofísica é muito vasta. Vai desde o movimento de rochas, vai desde o movimento de massas de ar, das águas, até o problema da energia. Como eu acho que o problema da energia é o problema mais relevante, então o kit ele está mais ou menos focado em tentar entender como é a dinâmica de transferência de energia do Sol para o planeta e que efeitos isso tem. Então nós vamos nos concentrar em entender esse aspecto, basicamente. É claro que para entender esse aspecto, é bom a gente fazer uma introdução e ter a linguagem correta e saber o que nós estamos falando, né? Existem alguns conceitos que parecem triviais, mas na hora que a gente está lá enfrentando os alunos, a gente vê que eles não aprenderam direitinho o que é latitude, o que é longitude, o que é altitude. Então nós vamos aprender um pouquinho de cada coisa. A experiência é muito simples, não é? Mas ela é quantitativa em vários aspectos, de tal maneira que você vai poder gerar, como resultado do experimento, alguns gráficos que a pessoa tem que também estar fazendo lá para acompanhar a temperatura, para entender as zonas térmicas e assim por diante. Bom, esse não é o kit que você está aí na sua mão, mas esse é o kit que vocês vão praticar. É a nova versão. Ele faz parte de um conjunto que chama Aventuras da Ciência, e esse aqui de Geofísica, que foi especialmente feito para o curso de licenciatura da Univesp, mas obviamente nós vamos usar de uma forma ampla para ensinar a ciência para a molecada. Então, ele chama Entendendo o Planeta Terra. Então, todo mundo vai receber essas caixinhas. Algumas estão naquela caixinha antiga ainda, mas o conteúdo é o mesmo. O que está dentro desse kit? Além da capa, tem um manualzinho novo. Esse manualzinho novo já vem com algumas correções, tá certo? E algumas experiências extras, que de primeiro a gente não executava e agora vamos executar. Inclusive algumas definições que eu achei que se tornam importantes, que ao longo a gente aprende que ninguém se lembra mais com a inclinação da Terra, ninguém se lembra mais de alguns valores que são importantes de serem lembrados. Então tem o manual, tem esse disco que nós vamos usar para medida da energia que atinge o globo da Terra. Tá? Existe agora, na versão antiga, eram 4 folhas, formando a elipse que representa a trajetória da Terra ao redor do Sol. Agora é um único, então simplificou. Você põe os 4 durex aqui e vai trabalhar com isso. Existe um globo transparente, que na verdade é um globo que vai, de alguma forma, simular a atmosfera da Terra. Existe um globo, que é para a gente poder visualizar tudo o que vai acontecer, termômetro, hastes, suporte, fita colante, massa de modelar para a gente segurar alguma coisa aqui, e existem 3 cartões, que é uma das medidas importantes. Um representa as geleiras do planeta, tem a cara de gelo, o outro representa a vegetação e o outro representa o oceano. Muito bem. Nós vamos seguir estritamente o que está no manual. Então nós vamos começar. Pode pular a parte explicando o que é geofísica, mas nós vamos começar explicando alguns aspectos importantes que a gente tem que ser lembrado. Então aqui eu fiz uma figura onde nós estamos definindo a inclinação da Terra, que é em torno de 23 graus e 30 minutos, né? 23 graus e meio de inclinação. O plano do Equador, que vai ser importante, vou estar falando de Equador toda hora. Os polos, tá certo? O eixo, que é o eixo perpendicular à trajetória elíptica da Terra, né?
Então é bom definir essas coisas para que a pessoa que vai realizar e usar o kit esteja familiarizado com isso. Então essas são as partes de conceitos gerais que provavelmente o aluno aprendeu ao longo das aulas teóricas e que a gente só está lembrando para não deixar nada de fora. Em seguida vem uma descrição do material do kit, que é mais ou menos o que eu descrevi, mas aqui tem uma foto bonita do kit, né, mostrando o nome de cada coisa, de tal forma que quando eu me refiro a ela no roteiro, a pessoa pode rapidamente identificar o que nós estamos falando. Existe aqui uma parte que eu alerto que o kit é de multiuso, então a pessoa não deve realizar operações, quebrar os palitos, deixar o termômetro cair no chão e assim por diante, porque nós pretendemos que o kit seja de multiuso. Ah, faltou uma coisa, é o sol. O sol é uma lâmpada que, obviamente, não pode ser uma lâmpada muito fraquinha, senão não vai produzir o aquecimento que precisa para as medidas de temperatura. Então é uma lâmpada 110 volts que você vai conectar, ela já vem com o bocalzinho e tudo, com o interruptor, então ela vem junto com o kit e está descrita ali adequadamente, né? Então nós vamos começar a primeira parte. Essa primeira parte consiste em aprender a se posicionar na superfície da Terra. Essa parte não tem no kit antigo, mas eu achei, depois de participar de algumas aulas com o pessoal nos polos, eu achei que era legal lembrar aos estudantes alguns conceitos que são importantes. Esse aqui é o suportinho de madeira, que na verdade nós podemos posicionar a Terra sem inclinação, né? Então aqui é como ela é vista, mas não por alguém que está olhando todo o sistema solar. Aqui já é o sistema com a inclinação dos 23 graus e meio, que é o que mais representa a Terra, né? Mas para explicar um pouquinho a localização no planeta, então nós não precisamos nada além de ter a Terra só, o globinho. E eu queria explicar para as pessoas que a gente aprende muito como se posicionar no eixo cartesiano. Então, XY permite a gente se localizar em qualquer ponto de um plano, não é? XYZ em qualquer ponto do espaço. Quando eu tenho uma superfície curva, que eu vou me posicionar ao longo da superfície, então esses conceitos de coordenada, não que eles não valem, pode valer, eu poderia determinar um sistema de eixo no centro da Terra e posicionar, só que ele é mais complicado, né? Ele cria complicações para a pessoa entender e visualizar aonde que ela se localiza na superfície do globo. Então, para melhorar essa situação, o pessoal criou o conceito de latitude e longitude. Para a gente entender o conceito de latitude e longitude, nós temos que começar com uma referência que é o Equador. O Equador é essa linha imaginária que divide, né, o globo em dois hemisférios, o chamado hemisfério norte e o chamado hemisfério sul. E se eu tiver ao longo da linha do Equador, né, eu estou naquilo que eu chamo latitude zero. É uma referência. E quando eu me deslocar ou para o hemisfério norte ou para o hemisfério sul, eu estou ganhando latitude norte ou latitude sul. Então você imagina que eu me desloco aqui um pouquinho. Se eu me deslocar 90 graus, eu chego no polo norte, se eu me deslocar ao norte, e eu chego ao sul, se me deslocar ao sul. O que a gente faz é dividir, criar círculos, né, que são concêntricos com o Equador, mas deslocados ou ao norte ou ao sul. Então eu divido aqui, né, em círculos, e quando eu caminho ao norte, eu posso me localizar num desses círculos, que é uma latitude, né, em qualquer ponto ao redor do globo, em 360 graus. Então, as linhas que são, vamos dizer, paralelas ao Equador, constituem as chamadas, os graus de latitude, tá certo? Então, eu me deslocar aqui, se eu falar assim, eu me desloquei 30 graus ao norte,
Então eu desloco 30 graus ao norte, obviamente que eu posso estar em qualquer posição de um círculo que você está vendo imaginário desenhado pelo meu dedo. Esse seria a latitude 30 graus norte. Tá certo? Claro que ela não é suficiente. Da mesma maneira, eu posso me deslocar ao sul 30 graus e eu posso estar em qualquer ponto desse círculo desenhado pelo meu dedo, né? Que eu estarei a 30 graus de latitude sul. Mas como você já percebeu, isso ainda não é suficiente, porque eu posso estar em qualquer ponto num círculo de 360 graus, quando eu dou apenas os graus de latitude. Para melhorar isso, o pessoal falou, bom, além da latitude, a latitude então, só revisando, é uma grandeza que mede o quanto eu me desloquei em relação ao Equador. Tá certo? Isso é latitude. E não é suficiente para a gente posicionar um ponto sobre o globo da Terra. Então, eles criaram o conceito de linhas de meridiano. Porque agora eu me desloco ao norte ou ao sul, um determinado número de graus, e a medida tanto da latitude quanto da longitude, que é que eu vou criar o conceito agora, pelos meridianos, é feito em graus. Então, tantos graus norte significa que você desloca um ângulo na superfície daquele valor. A maior latitude é qual, então? 90 graus. Eu não posso ter uma latitude maior do que 90 graus. Certo? Ou norte ou sul. Muito bem. Aí então o que eu faço agora? Eu crio linhas que vão de polo a polo, que são os chamados meridianos. O Equador é mais ou menos natural tomar como referência o lugar mais gordinho do planeta. Então esse fica a linha do Equador, que é essa linha vermelha que você está vendo. Para as linhas que saem de um polo e vai a outro, que são os meridianos, eu na verdade não tenho nenhuma referência natural. Então os ingleses, que foram os primeiros a atuar nisso, falaram, não, vamos pegar aqui a linha que sai do Polo Norte e vai ao Polo Sul, criando um meridiano, que são essas linhas que você está vendo aqui, que na verdade faz parte da colagem do próprio adesivo do globo. Nós vamos chamar esse de meridiano zero, aquele que passa pela cidade de Londres, né, na verdade no observatório de Greenwich. Então, eles criaram uma referência e todo mundo adotou. Então, se você pegar aqui, vamos localizar aqui Inglaterra. Então, a Inglaterra está aqui, né? Aqui em cima da Europa. O meridiano que sai, passa por Londres, é o chamado meridiano zero. E agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou fatiar, vou desenhar meridianos, que são essas linhas que passam, né? Desde um polo até outro. E vou dividir de 15 em 15 graus. Cada um desses é um meridiano. Então, quando eu ando de um meridiano a outro na superfície do planeta, que eu estou me deslocando agora ao longo de uma latitude, eu ando 15 graus para cada meridiano referência. Tá certo? E zero é esse que passa de Londres, que é o chamado meridiano zero. E aí eu me desloco. Então eu tomo uma certa latitude, vamos fazer aqui, ó. Eu tomo uma certa latitude, aí eu venho e me desloco tomando uma longitude. Dando a latitude e a longitude, eu posso me posicionar em qualquer ponto do globo. A latitude é norte e sul e a longitude leste-oeste. Certo? Olhando o globo aqui, norte, sul, leste, oeste. Você está vendo o oposto aí, porque eu estou fazendo a referência, como que você vai ver aqui. E aí, então, a gente se desloca. A partir do meridiano zero, eu posso me deslocar 180 graus leste ou 180 graus oeste. Então, quanto que é a maior longitude que eu posso ter? Não vai falar em longitude de 360 graus oeste. Você tem que falar de 0 a 180. E aí você tem que falar a latitude norte-sul e a longitude leste-oeste. Com essas duas grandezas, você se posiciona em qualquer lugar do globo. Então a prática consiste no seguinte. Primeiro, tornar esse conceito familiarizado para o estudante. Ou, desculpe,
É para o estudante que vai ser professor depois. Parece incrível, mas eu pergunto para alunos e eles não lembram mais o que é latitude e longitude. Teria também a altitude, que é o quanto eu me afasto do centro aqui. Mas esse aí é menos importante para a maioria das coisas que a gente vai fazer. Bom, então a primeira parte da prática, se você olhar, é ficar familiarizado com latitude e longitude e depois ficar familiarizado com a projeção do planeta no plano, que é esse mapa aqui. Então, lá no manualzinho tem a projeção disso. Alguém abriu esse planeta aqui, a superfície, e colocou no papel. Mantendo as latitudes, que são as linhas que cortam horizontalmente a figura, e mantendo as longitudes, que são as linhas que cortam verticalmente. E o exercício é, depois da pessoa ficar familiarizado com isso, ele tem que escolher 4 capitais e determinar o posicionamento, né, no planeta, em termos de longitude e latitude das 4 capitais. Então, se eu escolher Brasília aqui, né, que seria um ponto mais ou menos localizado aqui no centro do Brasil, vamos dizer, então é fácil de você ver que você tem latitude sul, mais ou menos, vamos dizer aí, de 15 a 25 graus, né, de latitude sul. E de longitude, seria a longitude oeste. Aliás, eu adicionei aqui, né? Eu adicionei oeste e leste e tal, para ficar mais fácil. Então, nós teríamos mais ou menos 60 graus de longitude oeste. Então, essa é a primeira parte do experimento, é tornar familiarizado com o posicionamento. Que parece trivial, mas se eu perguntar para você assim, de pronto, São Paulo está a longitude oeste ou leste? De pronto. Você está vendo? Você tem que se imaginar no globo para poder se posicionar, não é? Todo mundo sabe que nós estamos em latitude sul, nós estamos ao sul do Equador, né? Estamos a longitude oeste. Né? Mas é bom, se você fazer isso aqui, olhando as capitais e olhando o planeta, você vai começar a entender exatamente aonde você está quando alguém lhe perguntar, pô, mas em que latitude você está? Em que longitude? Né? É a mesma coisa dizer, não, eu estou aqui perto de São Carlos, capital do mundo. Mas isso porque eu sei onde está São Carlos. Então, essa primeira prática, ela cumpre uma deficiência que eu notei quando a gente dava aquela primeira aula presencial. Então, eu resolvi incluir no kit. Bom, então agora nós vamos começar a segunda parte do experimento. Então, nós vamos colar aqui a elipse. Eu sei que você vai dizer que essa elipse é uma elipse que não parece muito elipse, mas eu vou dizer que parece elipse. Muito bem, então a gente cola com a fita colante, tá certo? E agora, essa segunda experiência diz respeito a dia e noite. Então nós temos que realizar um experimento para a pessoa ir se convencendo com dia e noite. E nós vamos agora, essa parte é nova, nós vamos introduzir o conceito de meio-dia. Como que a gente mede o meio-dia? Então a pessoa vai ter que se imaginar aqui no referencial da Terra para poder ver o ponto onde o Sol é mais alto, não importa onde ele esteja, aquele é o momento do meio-dia. E eu quero, de alguma maneira, que a gente procure fazer os alunos imaginarem que isso é verdade. Bom, o conceito de dia e noite, obviamente é simples, todo mundo sabe, eu sei que todo mundo sabe. Então nós vamos usar aqui, agora nós vamos pegar a luminária, posicionar em algum lugar aqui, para poder, mais ou menos no mesmo, é como se eu tivesse colocando a Terra no mesmo plano do Sol. Então, para a gente explicar o dia e a noite, nós temos que realizar aqui um experimento que a gente pode acompanhar. Então nós temos que montar aqui o planeta. E nós temos que dar luz a ele, né? E a pessoa tem que observar o seguinte, numa primeira aproximação, que é como está a figura aqui, se não houver inclinação, não é? A gente sabe que metade do planeta está em dia, metade do planeta está
à noite. Isso aqui é incapaz de iluminar além de um hemisfério aqui, né? E isso cria o conceito, como isso aqui está rodando, isso vai mudando o dia e a noite e vai mudando continuamente de um para outro. Então, esse experimento, que é muito simples, consiste em convencer a pessoa que o dia é essa porção que está iluminada, a noite é a porção que não está, né? E que isso varia continuamente, né? O dia vai se transformando em noite, a noite vai se transformando em dia e aí vai. Tá certo? Então esse experimento é muito simples e a pergunta que tem que se fazer no relatório é simplesmente observar isso, correto? Ter certeza que uma parte só é iluminada e responder a pergunta fazendo um desenho explicando como ocorre o dia e a noite. Tá certo? Aí, nós temos que entrar realmente na inclinação. Então agora nós estamos dando ao planeta a inclinação. Esse é o eixo de rotação. Esse é o plano da órbita. Tá certo? Se você pegar o outro pauzinho aqui, né, e colocar aqui, essa inclinação é com relação a esse eixo. Isso aqui tem que dar quase 24 graus, né? Tá certo? Deixa eu botar aqui. Então, é com relação a essa referência, que é perpendicular ao eixo da órbita. Muito bem. Agora o que nós temos que observar aqui, e é a segunda parte da experiência, que ele tem que entender o seguinte: a duração do dia e da noite, ela é diferente em cada lugar do globo, devido à presença da inclinação. Então, tem lugares, né, se eu estiver nessa posição aqui, o polo norte da Terra jamais vai receber essa luz. Então, aqui é uma noite permanente. Ele não recebe luz. Enquanto o polo sul recebe luz constantemente. Então, é um dia permanente. Então, você vai de um ponto que o dia é permanente para um ponto onde a noite, só é noite. Então, o dia aqui vale 24 horas, só é dia, e chega aqui ele vale 0 horas. E se eu inverter a inclinação, eu estou invertendo essa posição. Então, aqui o dia passa a valer praticamente 24 horas, que é o sol do meia-noite, né? Que chama. E o polo sul passa a estar na completa escuridão. Então, mesmo que eu rode, né, dependendo de eu estar, a inclinação está nessa orientação, né, ou nessa, dependendo de como eu estou relativo ao sol. Como a gente vai ver já, na verdade, o que eu estou fazendo é manter a inclinação, mas ir ao redor do sol. Então eu passo por essas duas situações. Então, a parte do roteiro, ela pede para a pessoa observar que, de fato, cada parte do planeta, devido à inclinação, tem uma duração diferente. Aí você tem como guia responder as seguintes perguntas. Qual a porção do globo que está no período do dia e qual está no período da noite? Em que parte do globo, ao redor do eixo, o dia é mais longo e em que parte o dia é mais curto? Obviamente, se você fizer essa pergunta quando a Terra não tem inclinação, o eixo dela não está inclinado, então isso não faz sentido. Todo mundo tem a mesma duração. Mas devido à inclinação, aí partes vão ter duração diferente. E eu me lembro que quando eu acompanhei a primeira prática, o que eu mostrei é que, bom, nessa situação, isso aqui é dia sempre, isso aqui é noite sempre. E vice-versa, né? Se eu, de alguma maneira, inverter, colocar aqui, aí vai ser o contrário. Isso é dia sempre, isso é noite sempre. Então você vai de noite permanente para dia permanente, e como você está andando continuamente sobre a Terra, obviamente, aonde era sempre dia e aonde era sempre noite, então aqui as noites serão mais longas, à medida que eu desloco do Polo Sul para o Polo Norte, nessa situação. Tá certo? Quer dizer, é uma experiência realmente bastante conceitual. Agora vem uma parte nova aí. Nós vamos colocar, você pode colocar a Terra numa posição que você queira aqui. A gente nem começou a usar ainda a trajetória elíptica aqui. Isso vem na próxima prática aqui. Mas aqui o que eu quero que você faça é imaginar que você é um observador localizado na superfície da Terra.
né? E existe uma rotação que vai acontecer. E eu quero que você, então, imagine como você está vendo o Sol passar sobre você agora. Uma das maneiras que eu achei de fazer isso é colocar um alfinete perpendicular à superfície, e você pode colocar esse alfinete aonde você quiser. Então você é o observador e você tente acompanhar, né, a posição relativa do Sol com relação ao alfinete. E você vai ver então o famoso traçado do Sol à medida que o dia percorre a sua duração. O que você tem que observar, e isso depende de um exercício de reflexão, que agora você tem que se imaginar ali dentro. Então eu estou ali dentro e estou olhando, à medida que eu rodo, o Sol está fazendo uma trajetória. O que eu quero é que você imagine essa trajetória que a gente vê no dia a dia. E mais do que isso, né, a definição do meio-dia é o ponto de maior trajetória mais alta no céu do Sol. Essa é a definição de meio-dia. Aí eu gostaria que você se imaginasse percorrendo o meridiano e verificasse que, para qualquer posição que eu me encontre no meridiano, a posição do Sol vai estar no seu mais alto no mesmo instante, na mesma posição de rotação da Terra. É por isso que cada meridiano corresponde a uma determinada hora ao redor de todo o planeta. Então, o meio-dia é igual para todo meridiano, desde o Polo Norte até o Polo Sul. Então, o exercício tem que ser feito. Eu coloquei aqui uma figura para ajudar, não é? E essa figura aqui tem aqui umas flechinhas que é para simbolizar você olhando. Então, se você colocar um alfinete, então a cabecinha do alfinete é você olhando para o Sol. Então, você vai virando e traçando a linha que você está enxergando, né? Lembrando que quando você chegar aqui, o Sol está realmente já está no pôr do Sol. E quando você estiver aqui, no outro lado, é o nascer do Sol. E aí você vai poder ver que à medida que você roda o planeta, você tendo fixo, você veria exatamente a trajetória que a gente vê, que está também representada aqui, né? Mostrando que o Sol nasce sempre do leste e vem para o oeste e assim por diante. Tá ok? Está aqui na trajetória para ajudar. Agora, essa é uma prática que o globo, o Sol, ele só ajuda você a mentalizar. Claro que eu acho que lá fora é muito mais fácil você ir e olhar a trajetória do Sol. Mas o que eu quero é exatamente esse exercício, que a pessoa entenda o que é que está acontecendo. Que é o óbvio, que você está, né, que você está realmente num planeta que tem esse eixo de rotação inclinado e, portanto, você vê essa trajetória. O que muda de uma latitude para outra é quão mais alto o Sol chega ao meio-dia. Tá certo? Mas sempre ao meio-dia ele pode ter uma trajetória muito pouco acentuada, né, se você estiver bem próximo do polo. Se você estiver bem próximo do Equador, ela é mais acentuada. Tá certo? Quase chegando na sua cabeça ao meio-dia. Mas é isso que eu quero que a pessoa imagine, né? Que ela é um referencial que está rodando e, portanto, ela vê essa trajetória e ajuda muito você a determinar o meio-dia se você perder o seu relógio. Porque basta você acompanhar e ver a hora que o Sol chegar no ponto que eu tenho que olhar mais para cima, é o ponto do meio-dia. Essa é uma prática que, como eu disse, envolve ver o dia e a noite, é o trivial. Ver que a duração do dia e da noite é diferente em cada ponto do planeta também é relativamente trivial. Mas imaginar a trajetória no Sol, que um referencial veio aqui, é uma parte nova que eu adicionei, que eu acho que é um exercício bacana para o estudante fazer. E o que ele tem que fazer é desenhar como ele acha que estaria vendo isso, né? Se ele se imaginar o olhinho aqui, ele vai ver exatamente isso que eu falei. Isso conclui a segunda prática. E a pergunta que tem que ser respondida além daquela que eu já falei, a medida do meio-dia. O meio-dia em qualquer ponto da Terra é definido como o momento do dia onde o Sol está mais alto no céu. Mostre e convença a você mesmo, se convença, né, que baseado nisto, a hora ao longo de um meridiano é sempre constante.
tá certo? Isso vai demandar aí uns 15, 20 minutos do aluno, porque não é trivial você se colocar e imaginar. Por isso que eu estou falando, coloque um alfinetinho, aí ele vai olhando como se fosse um alfinetinho, ele é capaz de imaginar tudo isso. Agora nós vamos para o experimento 3, que é as zonas climáticas e as estações do ano. Aqui sim, nós temos que fazer uso da trajetória elíptica. Então, o papel que está aqui simboliza uma trajetória, obviamente que não está em escala, né, não dá para fazer exatamente nas escalas, mas está próximo. Então, você tem que posicionar aqui o Sol próximo de um dos focos da elipse, fixar aqui. É importante a gente saber que o eixo de rotação, ele praticamente não altera a sua direção relativa. Então, se eu comecei aqui, é bom eu terminar sempre aqui. E nós vamos fazer, o planeta está rodando em cada posição aqui, né, à medida que ele vai fazendo o movimento de translação. E a primeira coisa que eu tenho que fazer é entender que indo de uma parte da trajetória para outra parte da trajetória, eu uma hora estou iluminando mais um hemisfério, outra hora estou iluminando mais o outro hemisfério. Tá, então, se eu estiver aqui, por exemplo, obviamente, mais luz está chegando no hemisfério sul. Se eu estiver nessa parte aqui, mais luz está chegando no hemisfério norte. E eu passo por situações intermediárias à medida que eu venho de uma situação para outra. Então, o que o roteiro pede para fazer é acompanhar o movimento de translação da Terra e verificar esses fatos que dão origem às chamadas estações da Terra, né, as estações climáticas. Então, isso é basicamente o que tem que ser feito aqui. E aí depois a gente pede, para curiosidade, elimine a inclinação do eixo de rotação da Terra e faça de novo. O que você encontra? Será que existiriam as estações se não houvesse a inclinação do globo? Obviamente que não, mas é bom a pessoa ver que aqui, tanto faz aqui quanto aqui, tudo tem a mesma duração, então, e tudo recebe quantidades de energias parecidas, então não existiria essa diferenciação entre a quantidade de energia ou de luminosidade que chega no hemisfério norte ou que chega no hemisfério sul. Então essa é a primeira parte da prática 3, é estudar essas variações que acontecem durante a translação da Terra. Até agora a gente olhou o que acontecia com a rotação. Então agora nós começamos a ver o que acontece com a translação da Terra. Tá certo? Agora, a segunda parte dessa prática, bom, aí fazendo esse estudo da translação, você tem que responder a pergunta número 6, explique baseado no experimento como ocorrem as estações do ano, né? Então, a pessoa tem que entender como ocorrem as estações do ano, por que é mais frio num hemisfério do que o outro, né? Por que o inverno e o verão ocorrem em hemisférios e não em outras partes do planeta. Ela é dividido, né, nos hemisférios. Então, para isso serve essa prática. Agora, a gente queria realmente medir a quantidade de energia que chega desde o Equador até os polos. E como que a gente vai fazer isso? Para fazer isso, né, eu criei aqui um cartão. Aí eu vou precisar de uma folha de papel, nós temos uma folha branca. Então, quando os raios de sol chegam até a superfície da Terra, ele é como se fosse um feixe paralelo de raios, né? Então, é como se fosse uma iluminação uniforme ao longo desse plano. O fato de que o Sol emite radialmente, como ele está muito distante da Terra, a Terra é quase que um ponto comparado com isso. Então, a gente pode considerar que a quantidade de energia que vem por unidade de área é praticamente constante ao longo de todo o globo. E o que acontece? Acontece que os raios que vêm paralelo, né, que eu vou simbolizar aqui por vou materializar os raios por esse sticker aqui, quando ele bate no Equador, nessa situação aqui, ele está batendo perpendicular à superfície.
Mas à medida que eu vou subindo no polo, ele não está perpendicular à superfície. Então, o que acontece? Embora a quantidade de energia por unidade de área seja constante, a energia por unidade de área de superfície do planeta é diferente do Equador para os polos. Então o que nós temos que fazer aqui agora é pegar um papel branco, fixar em algum lugar aqui, eu vou fixar na própria caixa, tá certo? E nós vamos imaginar o seguinte, isso aqui é uma área constante, não é? Esse buraquinho aqui no papel, esse buraquinho no papel é uma área constante. Então esse é um buraquinho que mede exatamente 2,5 centímetros de diâmetro. Então essa área aqui é constante. E o que eu vou fazer? Eu vou, na verdade, é como se eu pegasse aqui, colocasse na linha do Equador, então é uma área. E à medida que eu vou subindo, só para facilitar para você, eu vou suspender o globo aqui. Então, isso é uma área constante que está varrendo a superfície do globo, concorda? Desde o polo até o Equador. É a mesma área. Então eu estou varrendo essa área pela superfície. E para mostrar que a quantidade de energia por unidade de área que atinge a superfície do globo depende da posição que você está, na latitude que você está, nós vamos fazer um experimento que é o seguinte. Nós vamos pegar o Sol, pegar aqui uma projeção, né, colocar aqui o nosso equivalente ao Sol, a mais ou menos 30 centímetros dessa superfície aqui. Você vê que a projeção da área no anteparo obviamente, um círculo, né? E esse círculo, a área dele é exatamente como eu tenho aqui a quantidade de energia por unidade de área que eu estou considerando constante. Então, a área projetada, ela é uma medida da quantidade de energia. E como eu não posso varrer sobre o globo e medir, o que eu vou fazer? Eu vou inclinar o cartão medindo aqui a área. Então o que vai acontecer? À medida que eu inclino o cartão, eu vou passando de um círculo para uma elipse, e essa elipse vai se deformando mais e mais, está vendo a projeção? Se você pegar aqui, então aqui seria equivalente a eu estar no Equador, né? Então eu estou tangente com uma área projetada em cima do Equador. Aí eu venho aqui e meço. Inicialmente eu tenho um círculo, portanto a área é πr². À medida que eu vou inclinando, eu tenho uma elipse que eu só tenho que medir o eixo maior e o eixo menor, e a área vai ser π vezes o eixo maior vezes o eixo menor. E aí eu tenho que fazer um gráfico da área versus o ângulo de inclinação, desde tangente ao Equador até tangente ao polo. Obviamente que a hora que eu chegar aqui, a área é zero, né? Quando eu dar uma inclinadinha, eu tenho uma área pequenininha. Então, a medida dessa área projetada, que você, para poder auxiliar, porque às vezes é difícil para o aluno manter a posição aqui, você pode pegar isso aqui, colocar um pedacinho de durex, fixando aqui, e aí você vai torcendo o cartão, medindo. Um único aluno, com uma única régua, mede os eixos como função desse ângulo. Você não precisa fazer um monte de medida de ângulos. Aqui é 0 graus, significa estou na superfície do Equador. Aqui é 90 graus, significa estou no polo. Aí eu faço duas medidas, uma a 30 graus, uma a 60 graus e uma a 90 graus. Eu tiro 4 pontos. 4 pontos, a área vai do círculo, que é a maior área, até 0, que é a menor área. Isso dá uma curva. Eu tenho que plotar a área versus a latitude aí. A latitude 0 é o Equador. A latitude 30 graus, 60 graus, 90 graus é o polo.
E aí você vai ver que a área vai de um máximo e vem para um mínimo. Essa curva é exatamente a curva que mostra a variação da quantidade de energia do Sol que atinge desde o Equador até o Polo. Porque o que nós estamos fazendo aqui é calculando o fluxo de energia pela superfície. Então eu posso imaginar isso aqui como sendo um elemento de área na superfície do planeta. Então isso aqui seria a reta normal. E o que eu estou fazendo? Eu estou pegando o fluxo que vem e projetando diferentemente, que é o produto escalar, né, do fluxo de energia pelo elemento de área. É por isso que 90 graus dá zero, porque o produto escalar de dois vetores a 90 graus dá zero. E quando eles estão assim é paralelo, então é onde dá o máximo. Então, na verdade, é uma projeção do fluxo de energia, que é um campo, né, como se fosse uma radiação, né, posso associar um vetor, que é o chamado vetor de Poynter, que determina o fluxo de energia eletromagnética, com a área. Então, na verdade, é isso que a gente está fazendo. Só que para evitar confusão, ficar falando em produto escalar, eu acho que o aluno pode entender que o que eu estou fazendo, estou projetando a mesma área em diferentes pontos da superfície. E quanto de luz passa, seria quanto de luz dentro daquela área vai atingir, que é o que eu meço pela projeção, né, pelo claro, pela quantidade de luz que passa no buraquinho aqui na projeção. Acho que fica mais intuitivo, não fica? Dessa forma. Então é por isso que a gente fez dessa forma. E esse gráfico é quantitativo. E a quantidade de energia acaba sendo praticamente proporcional à quantidade de variação de temperatura, né, o que dá origem às chamadas zonas térmicas do planeta. Então, indo do Equador para cima e para baixo, eu passo por zonas térmicas, que vocês sabem muito bem, que é a zona equatorial, depois vem o clima o tropical, subtropical, temperado, não é isso? E polar. Então isso acaba sendo praticamente quantitativo mesmo, né? Então aí o cara começa a entender por que o gelo do polo não derrete simplesmente pela incidência de raio de sol, porque a quantidade que chega lá é muito pequena, né? E ele começa a entender, porque mesmo tendo um dia que dura muito, a quantidade de energia ainda é pequena. Você pode ir lá no verão, no polo, tá frio que o diabo, né? Embora tenha sol toda hora. Agora, a última prática que a gente sugere aqui é sobre a absorção de luz, né? Aí então, agora nós temos que lançar mão, não apenas do globo, mas também do globozinho transparente. Aqui nós temos duas buchinhas de plástico, que é para você realmente poder colocar aqui, né? Para realmente mostrar que, apesar da superfície do planeta estar ali dentro, existe ao seu redor uma camada transparente, praticamente, a luz visível, né? Que é a atmosfera. Então isso aqui está de alguma forma simbolizando a atmosfera. E a atmosfera é um elemento importante porque ele vai fazer um balanço térmico de quando eu iluminar aqui o planeta. Então, quando eu ilumino o planeta, obviamente, né, aqui nós vamos colocar dessa forma, isso aqui continua rodando, então continua tendo dia e noite, tudo isso, e eu tenho essa atmosfera. E obviamente, o que está saindo do Sol não é calor, né? Aliás, eu já explico isso várias vezes, todos vocês sabem, o Sol não emite calor, né? Isso é um erro, às vezes a pessoa fala que o Sol emite calor, não cometa esse erro, pelo amor de Deus. O Sol emite luz. Radiação eletromagnética. Isso não é calor. Isso pode sim se converter em calor, que é a energia mecânica. E toda a dinâmica do planeta acontece por essa conversão. Então, como o planeta não é transparente, a atmosfera é. Mas o resto do planeta não é. Então a luz é capaz de passar pela atmosfera, principalmente a luz visível, atingir a estrutura do planeta, seja água, seja vegetação, seja... Aqui não tem neve, né? No meu globo aqui não tem neve, mas nós vamos ter que fazer medida com neve, porque uma parte considerável da superfície tem neve ainda, né? Por enquanto. Tem deserto, tem tudo isso. E o que acontece? Acontece que a luz, quando bate na superfície,
ela é convertida em calor. Para se converter luz em calor, é necessário matéria, né? Tanto é que aqui é vácuo entre o Sol e a Terra. E todos nós sabemos que calor não se propaga pelo vácuo. Por isso que a garrafa térmica funciona muito bem. Você faz vácuo lá dentro, né, o calor não consegue sair. Então o cafezinho fica sempre quente. A luz visível interagindo com a estrutura da Terra, com a superfície, é convertida em calor. Aí sim, o calor agora aquece partes da superfície da Terra. E os corpos que são aquecidos, lembra lá o curso de estrutura da matéria, emitem de volta a radiação. E essa radiação pode ou não sair da atmosfera. Dependendo da composição da atmosfera, a luz visível que entrou vira calor e aí a superfície emite essencialmente infravermelho. E esse infravermelho, então, nem sempre escapa da atmosfera. Muito bem, o que nós vamos fazer agora? Nós queremos medir quanto que isso vai se convertendo num no outro. Então, a forma que nós encontramos de fazer isso é imaginar 3 superfícies. Uma que tem as características de absorção da água, um que tem a característica de absorção dos vegetais e um que tem a característica de absorção das geleiras, ou poderia ser também terra do deserto e tal. Aliás, o deserto é bem parecido do que os polos nesse sentido, porque ele reflete muita luz, ele não absorve quase nada. Por isso que o dia é muito quente, porque você recebe muita luz, então você está convertendo em calor, a própria atmosfera, mas à noite é muito frio, porque nada ficou, nada foi absorvido na superfície. O que a gente quer medir aqui, simplesmente, é o seguinte, aí o melhor que você faz é pegar uma massinha aqui. Você pode pegar o rosinha, se você é mais dedicado ao luxo, e pode pegar o verdinho, se você é menos. Peguei o rosinha. Aí eu vou pegar e vou colocar aqui dentro uma superfície que tipicamente representaria a vegetação. Aí eu vou colocar isso aqui em cima, né? Então é como se fosse vegetação enclausurada pela atmosfera. Aí você vai ter que aproximar o globo aqui. Você vai ter que pegar aqui o termômetro, colocar aqui. Esse termômetro está essencialmente medindo a temperatura do ar que está ali dentro. Tá certo? E o que vai estar acontecendo aqui? A luz visível está passando pela parte plástica, que simboliza a atmosfera, é absorvida pela superfície absorvedora, que ali no caso simboliza os vegetais, ou a superfície coberta por vegetação, e vira calor. Esse calor, por emissão de corpo negro, é irradiado de volta, mas o calor não consegue passar de volta. A atmosfera não é mais transparente ao calor. Então ele vai se acumulando e a temperatura começa a subir. Devagarzinho, mas vai subindo. Não sei se ela consegue colocar aqui, mas daqui a pouco você vê 1, 2 graus, 3 graus que sobe. E aí então a ideia do experimento é medir, né, durante um certo tempo, que eu me lembro que eu fiz experimento completo, demorava mais ou menos 20 minutos, é um experimento mais longo esse, porque você tem que esperar. Então o que eu sugiro fazer? Pega um grupo de estudantes, manda medir a variação da temperatura, desde que esteja tudo posicionado igualzinho, porque se um botar a lâmpada aqui e outro botar lá, vai dar tudo diferente. Então você fala, posiciona mais ou menos a tantos centímetros, um mede o equivalente à superfície dos oceanos, outro das geleiras, outro da vegetação. Tá certo? E aí você faz um gráfico como função do tempo, e você vai ver que realmente o oceano é aquele que contribui com a maior conversão de energia solar em energia térmica para o planeta. Tá certo? E a ideia é essa, é verificar essas estruturas. A gente poderia complicar um pouco mais, fazer uma esfera que seria toda... Mas aí não daria nem como pôr o termômetro, teria que fazer medidas mais complicadas. Então você tem que entender que é o seguinte, aliás, o plástico, ele é uma coisa interessante porque ele não deixa passar calor. Eu sei que aqui perto da lâmpada existe muita emissão de infravermelho que a minha pele converte com maior eficiência em calor, mas ele não passa pela
estrutura do plástico. Então, pela estrutura do plástico está passando essencialmente a parte visível da radiação, que é absorvida e é reemitida, tá certo? Então, aqui eu já vi quase 1 grau já subindo de temperatura, né? E a ideia desse experimento é você variar as 3 superfícies, medindo a variação de temperatura. Então isso dá para o aluno mais ou menos o conceito de conversão de energia, que é essencial para a dinâmica da geofísica do planeta, né? A conversão da energia solar em calor, a sua reemissão ou a sua retenção é que dá origem a quase todos os fenômenos climáticos e naturais que a gente tem no planeta. Terminou a prática, manda o próprio aluno guardar tudo nos seus devidos lugares, para você fechar a caixa